todo errado. E então, a mãe de Jesus Cristo fala para os rabinos exatamente o ponto de localização aonde Abel e todos os apóstolos estavam escondidos. Quando ela fala o local, chega então os rabinos junto com os guardas, vamos dizer assim, romanos. Pedro precisa, porque foi solicitado a ele, para que ele renegasse Abel, para que ele não fosse levado junto e não fosse assassinado junto com Abel. Pedro precisava continuar na sua trajetória no plano físico para seguir e concluir as suas tarefas. Então Pedro renega, Abel é preso. Abel é preso, Abel, todos a parte romana ali, né? Deu sim, Pilatos tinha um grande conhecimento. Pilatos não via ele como um inimigo, não via ele como algo que trouxesse algum perigo para o Império Romano. Porém, Pilatos precisou tomar uma ação devido à grande influência dos rabinos na perseguição com Abel. Como os rabinos já tinham descobrido o ponto de localização onde Abel estava escondido junto com os apóstolos, porque a mãe de Jesus passou a localização, porque ela foi seduzida e também se permitiu seduzir, né? Então, Pilatos manda prender Abel. Mas isso tudo por uma forte influência. Abel é preso. Pilatos dá a opção a Abel para que Abel renunciasse a tudo o que falasse. Assim, Pilatos conseguiria argumentar perante o Império Romano que ele renegou tudo o que ele falou. Então, Pilatos poderia liberar Abel, né, Jesus, e seguir aí na caminhada, na jornada. Porém, Abel não podia mesmo renegar. Muita coragem precisou ter para assumir e se responsabilizar pelas suas ações, pelas suas palavras, por quem de verdade, meus irmãos. Eu acho que todos nós precisamos aprender a ter responsabilidade. Eu mesma também estou aprendendo. Porque responsabilidade é pegar as rédeas da tua vida. É ser você. Responsabilidade não é colocar a tua vida na mão, não. Responsabilidade é você se responsabilizar por ser quem você é. Ponto. E Abel se responsabilizou. Abel não renegou nada do que falou. Pilatos, então, assustado com a coragem de Abel de não querer renegar, mesmo sabendo que poderia ser assassinado de uma forma brutalmente, Pilatos, então, lembra da questão dessa Páscoa, né, dentro da tradição judaica, que não era comemorada num domingo, era comemorada num sábado. Houve muitas traduções, eu vou falar um pouquinho sobre. Pilatos, então, bota, vamos dizer, numa praça pública, Abel, Jesus Cristo, ao lado de Barrabás. Barrabás era um estuprador, Barrabás era um ser que, enfim, tinha realizado várias e várias coisas. E não vou também assumir, não vou dizer, ele era, porque é muito fácil aqui eu dizer se era ou se não era. Eu não estava lá, eu não sei se de fato, né? Eu não cheguei ao ponto de ver, né? Ou encontrar fontes de fato das ações de Barrabás. Mas algumas fontes dizem que era um estuprador, algumas fontes dizem que era que furtava, e
e furtos, enfim, a gente pode pensar muitas coisas, né? Pode ter muitas abreviações ao longo desse caminho. Então, era Abel e Barrabás. Bom, Abel falava sobre amor. Barrabás muito se conhecia sobre pontos mais negativos. Mas todos os rabinos estavam presentes nessa praça pública. E quando Pilatos, então, menciona, né, a possibilidade de trocar, enfim, de quem ser crucificado seja Barrabás, os rabinos gritam. Abel gritam no nome, né, para que Abel fosse assassinado. Então, ou seja, eles gritam Barrabás. Para que Abel fosse assassinado, os rabinos gritam Barrabás, ou seja, que o Barrabás foi o escolhido. E quando os rabinos gritam, todos os seres presentes naquela praça pública, muitos deles gritam Barrabás juntos. Alienação, né? E dentro da sedução. Então, Abel é crucificado. É assassinado de uma forma brutal, como tantos e tantos outros, como tantos e tantos sangues que são derramados, até o momento atual de planeta Terra. Quando isso ocorre, José de Arimateia e Maria de Magdala, José de Arimateia, enfim, com as suas associações, com os seus contatos, descobriu que foi a mãe de Jesus que falou exatamente do ponto de localização aonde Jesus estava e também dessa preocupação, né, desse ponto da própria segurança dela, se os seguidores, enfim, se pessoas que não concordaram com a crucificação de Abel, se descobrissem que foi a mãe dele que denunciou o local onde Abel estava escondido. Ouvindo isso, Judas de Iscariotes se responsabiliza. Ele foi o herói, vamos dizer assim. O herói, é muito fácil a gente dizer de herói, né? Mas o herói é aquele que está pronto para ser o herói, que está pronto para salvar. O herói, ele não pergunta se aquele indivíduo ele quer ser salvo. O herói, ele pode pegar nas mãos, ele pode carregar ele pelos ombros e caminhar com o seu socorrido, com o seu protegido, mas de fato não saber se aquele ser escolhe ou não ser salvo, né? O herói, ele simplesmente é o herói, ponto. Então, quando Judas de Iscariotes descobre que pode haver essa possibilidade de uma retaliação com a mãe de Jesus Cristo, Judas de Iscariotes, então, começa a mencionar que foi ele que traiu Abel, que foi ele que delatou o ponto local onde Abel estava e comete o suicídio. Mas vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Judas de Iscariotes foi, dentro da sua personagem, se revestiu como o herói. Ele se responsabilizou por algo que não lhe pertencia. Ele se responsabilizou por algo que não foi ele. Ele se responsabilizou por cada indivíduo daquela praça pública que gritou Barrabás. Ele se responsabilizou. A tarefa dele não foi cumprida. Porque a tarefa de Judas Iscariotes, hoje, é uma tarefa de todos nós. Hoje somos nós que precisamos aprender a se responsabilizar pelas nossas ações. Hoje somos nós que precisamos aprender a não precisar de heróis.
Se você quer ser salvo, você tem pés, você tem mãos, você tem consciência, você tem mente, você tem sentimentos. Escolha, bata na porta para que a luz entre. Então, a luz, ela chega em você, ela se infiltra, sim, para revelar as tuas sombras. Mas você pode não querer revelá-las e permanecer nas suas próprias trevas, permanecer diante dos seus próprios caos que você constrói. É uma escolha do indivíduo. Não cabe a nós julgar ou criticar. Mas, quando Judas comete o seu suicídio, Judas não cumpre a sua tarefa. Por quê? A tarefa de Judas hoje, ela é coletiva. Porque hoje todos nós precisamos aprender a nos responsabilizar. Chegou a era de Aquário, chegou a era onde está sendo tudo revelado. Não tem nada escondido aqui, não tem nada debaixo da tapete, não tem escorpião aí debaixo da pedra. Hoje os próprios escorpiões estão aprendendo a sair das pedras. Porque está sendo tudo revelado. Se você quer ficar escondido, se você quer se escurecer, é uma escolha individual de cada um. Mas não vai ser por falta de oportunidades, não será por falta de revelações. Isso não será. É por escolha. Então, a tarefa de Judas, hoje, ela é coletiva. Hoje é uma tarefa de todos nós. Todos nós temos a missão de Judas Iscariotes, de se responsabilizar pelo que de fato ocorreu, pela linha do tempo, se responsabilizar pela luz e pela sombra, que Salvador não existe, que existe sim a luz que caminha, mas que a luz aí ela não vai se infiltrar e você não vai ser iluminado da noite para o dia. É você quem escolhe. É você que continua escolhendo, se ascensionando a cada dia. Então, meus irmãos, eu vim aqui hoje para dizer para vocês que a Bel está me ensinando que a Páscoa, ela era comemorada, não estava conectada com a lua cheia. Lua cheia é a gravidade de planeta Terra, é todas essas energias que a gente não escolheu receber, todas essas energias que a gente rejeitou, que a gente recusou. A lua cheia, ela gesta, ela está cheia, meus irmãos, porque a lua precisou absorver como satélite de planeta Terra todas as energias, tudo que nós recebemos do cosmos, do universo, tudo. E a gente recusou. Recusou porque a gente não tem tempo, recusou porque estamos vivenciando em determinados espaços e vai se saber que espaços são esses, porque, enfim. O calendário gregoriano foi construído para uma grande alienação. E às vezes a gente é escravo. A diferença é que hoje a gente é um escravo moderno. Hoje o escravo ele trabalha para pagar os seus próprios tributos, né? Continua pagando os senhores do mundo. Escravo continua sendo. Não mudou muita coisa. Só é um escravo que hoje sabe ao menos que pode ali estar no lugar daquele senhor, compete, guerra se constrói, né? Porque a ambição ela foi multiplicada em planeta Terra, então hoje ambiciosos muitos de nós somos. Hoje a ambição ela tomou conta, a ambição constrói guerras. Porque os seus senhores querem assumir a ambição, o poder, luta pelo poder. O pequeno que é o maior que é o pequeno. E aí por diante, né? Então, Abel está me ensinando sobre a Páscoa. Como ele foi assassinado no ano de 3.790 pelo calendário atual da época, não se era comemorada a Páscoa judaica, num domingo, mas sim no sábado.
não estava atrelada pela ciência ancestral, por todo o conhecimento ancestral com a lua cheia, mas sim que estava atrelada com a lua minguante, porque a lua cheia, ela está cheia da nossa gravidade humana. Quando a lua cheia existe e continua existindo dentro dos ciclos reprodutivos da própria reprodução, né? Enfim, a gente vai reproduzindo isso ao longo do tempo. Então, a lua cheia, ela é essa gravidade. E essa gravidade é o momento em que estamos vivendo. O momento aonde a gente para, às vezes, a lua cheia se magnetiza pela lua cheia e nem sabe que está se magnetizando pelo maior dos seus maiores perigos. Sedução e sedução. Então, quando a lua está minguando, é o momento que a lua ela não devolve para os outros planetas, para as estrelas, para Pai, para Sol, nada das energias que foram recebidos para o planeta Terra. O que a lua faz? A lua dissolve nas suas águas e ela entrega novamente. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre as fases lunares e eu peço para que vocês reassistam, certo? E associem com o que eu estou falando. Então, quando isso ocorre, é o momento que a lua minguante, ela está entregando, ou seja, o que a lua fez? Absorveu todas as energias que a gente rejeitou, recebeu, diluiu nas suas águas e chega o momento da lua minguante estar parindo. Então, ou seja, quando ela está parindo, vamos dizer assim, é o momento em que ela entrega, porque é o momento que ela pariu ali, né? Se gestou toda aquela gravidade humana e é o momento que ela precisa parir. Ela entrega novamente para o planeta Terra e dentro das nossas próprias reproduções, das nossas próprias escolhas, lua cheia vai se criando de novo porque a gente vai recusando todas as energias e todas as oportunidades. Quando a gente escuta a frase, todos são chamados, poucos serão os escolhidos, a luz ela não escolhe. Mas eu escolho caminhar com ela. Porque a luz chama a todos. Toda a luz que caminha chama todos. Todos. É uma escolha do indivíduo se quer caminhar ou não. Então, toda a gravidade, certo, de lua cheia é a gravidade humana. Então, a Páscoa, dentro da tradução, dentro do que nos foi trazido com esse conhecimento dessa alienação, é para comemorar esse assassinato, essa malhação de Judas, ou seja, para continuar numa reprodução de planeta Terra, onde os escravos vão se reproduzindo, né? Vão fazendo essa reprodução, se alienando cada vez mais, e não se revela para si a verdadeira história. Então, meus irmãos, como astrósofa, como historiadora, certo? Sou a Paraguaçu, me responsabilizo por cada palavra, sou uma testemunha, estou retornando e retorno novamente como testemunha. Pago preço pela minha revelação, pago preço por ser quem sou, me responsabilizo por ser quem sou. Estou trazendo aqui a informação. Peço, meus irmãos, peço de coração, pensam e reflitam na reprodução. Coelho da Páscoa tem um conhecimento certo que está atrelado com a ciência ancestral, o símbolo do coelho, o porquê que o coelho é utilizado, certo? Porque o coelho está atrelado a um determinado portal, uma determinada energia muito importante para o planeta Terra, que inclusive é uma das energias complementares da Era de Aquário. Então eu peço para vocês, reflexão no que eu estou falando. Abram seus ouvidos. Chegou o momento de estudar. Não é a história tradicional, não é a história que está nos livros, certo? Mas é a história trazida pelas constelações. Então, meus irmãos, fica dado aqui o recado.
reflitam, não se permitem se condicionar, não se permitem serem seduzidos. Chegou um momento, nós estamos aqui em 2026, meus irmãos, pela calendário gregoriano, 12 anos. Nenhum segundo a mais e nenhum segundo a menos, 2025 a 2037. Então, chegou o momento de a gente fazer a tarefa de casa. Então, reflitam, não sigam nessa reprodução e lembro a vocês, certo? Páscoa está atrelada pela ciência ancestral com a lua minguante, posteriormente com a lua nova após o equinócio, tá bom? Fica a minha reflexão, fica o meu abraço, fica a minha gratidão, obrigada por me ouvir, estamos aí quase 2 horas, olha quem me ouvir. Saiba, eu falo, mas é porque eu preciso mesmo, tem muita coisa para falar e tô aprendendo, vamos lá. Um grande beijos, fiquem bem.